Graça e paz, meus irmãos. Amém. É uma noite de celebração, estamos aqui para cultuar ao nosso Deus e também para celebrarmos o sacramento da ceia, que ocorrerá logo mais. Irmãos, para essa noite especial, eu queria compartilhar de um texto que eu considero que é um dos textos mais belos de toda a palavra de Deus, um dos textos mais tremendos e extraordinários acerca de Jesus Cristo. E é um texto tão belo que eu vou pregar ele em duas partes, porque hoje eu vou pregar uma parte e próximo domingo eu vou pregar a outra parte. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao versículo de número 20. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, do versículo 13 ao versículo 20, eu estarei lendo e os irmãos acompanham comigo em suas Bíblias. Todos encontraram? Colossenses 1, do 13 ao 20, diz o seguinte, a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue, o sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Na época da Reforma Protestante, um dos princípios mais defendidos pelos reformadores se encontra nas palavras solus Christus. Solus Christus. E essa é uma expressão em latim, na língua latina, que significa somente Cristo. Somente Cristo. E com isso, os reformadores estavam afirmando que a salvação de um pecador, ela se encontra apenas na fé, mediante a fé em Cristo. Nenhuma outra pessoa pode nos socorrer espiritualmente. Somente Jesus Cristo pode resgatar uma alma perdida mediante o poder do Evangelho. A Reforma Protestante surgiu lá no século XVI para gritar e dizer com todo o fôlego que só Jesus é o Senhor. Só Jesus é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. E esse brado, esse grito, se faz necessário também em nossos dias hoje, em nosso contexto. Nós vivemos em uma época em que muitas pessoas querem tirar, arrancar a glória de Cristo e entregar a qualquer outra pessoa, a qualquer outro indivíduo. Muitas pessoas têm tentado diminuir quem Jesus verdadeiramente é. Muitas pessoas estão dizendo que Jesus não é suficiente para a nossa salvação, que a sua obra não é completa, que a sua obra não é perfeita. Irmãos, nós precisamos abrir a nossa boca, assim como fizeram os reformadores no século XVI, para dizer que só Jesus é o Senhor. E é isso que se encontra justamente no texto que nós acabamos de ler. A carta que está diante de nós foi escrita pelo apóstolo Paulo, sendo destinada a uma igreja que se encontrava na cidade de Colossos. A cidade de Colossos até viveu um tempo de glória, de grandiosidade, mas nessa época ela havia se tornado uma cidade pequena, que enfrentava a pobreza e que não tinha uma grande influência na sociedade onde ela estava inserida. Mas, apesar disso, perceba como é maravilhoso saber que nessa cidade, aparentemente insignificante,
uma cidade que aparentemente não tinha importância alguma onde estava inserida, nessa cidade Deus plantou uma igreja fiel. E essa igreja recebeu uma das cartas mais importantes e mais extraordinárias que vieram justamente do apóstolo Paulo. E Paulo, apesar disso, não foi ele quem fundou essa igreja. Provavelmente ela foi plantada por um homem chamado Epáfras, homem esse que é citado ao longo dos capítulos de Colossenses, ao longo dessa carta, e homem esse que provavelmente conheceu a fé através do próprio apóstolo Paulo, quando este estava pregando o evangelho na cidade de Éfeso. E Paulo escreve essa carta justamente no período em que ele ficou preso pela primeira vez na cidade de Roma. Então essa é uma daquelas cartas de Paulo que nós damos o nome de cartas de prisão, junto com Filipenses, com Efésios, onde ele escreve a carta durante o período em que está preso. E essa igreja, irmãos, a igreja de Colossos, enfrentou um grande problema com uma heresia que estava sendo propagada por falsos mestres, e que era uma mistura, um pensamento que era uma mistura de pensamentos cristãos com pensamentos judaicos e até mesmo com pensamentos pagãos, de deuses pagãos. Essa heresia, ela era tão específica que ficou conhecida naquela época como a heresia de Colossos. E um dos pontos mais graves daquele falso ensinamento que estava atacando esta igreja que recebe essa carta, um dos pontos mais graves é que essa heresia atacava a pessoa de Cristo. Essa heresia diminuía a pessoa de Cristo. E é por isso que Paulo escreve essa carta. E se você for ler com atenção a carta aos Colossenses, você vai perceber que ela talvez é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. A preocupação de Paulo nessa carta é mostrar quem Cristo verdadeiramente é na palavra do Senhor. Aqui, irmãos, Paulo vai mostrar, em especial nesse texto que nós acabamos de ler, em combate àquele falso ensinamento, Paulo vai mostrar que Jesus, só Jesus, é o Senhor. E é por isso, irmãos, que nesse momento nós iremos pensar justamente sobre esse tema, o glorioso senhorio de Cristo. O glorioso senhorio de Cristo. Mas do que é que esse Cristo é o Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, esse Cristo é o Senhor da redenção, como consta aqui nos versículos 13, 14 e 20. O apóstolo Paulo começa afirmando que Deus libertou os colossenses, mas não somente eles, pois perceba que Paulo inclui a si mesmo nesse grupo que recebeu libertação, e ele faz isso quando ele afirma: ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, Paulo está se referindo aqui à condição de todos os crentes. Existe um reino de trevas, Paulo está afirmando. Existe um império que é governado pelas densas trevas do pecado, um império do mal que está sob a influência do próprio Satanás. E todo ser humano, uma vez que já nasce contaminado, que já nasce condenado por esse pecado, todo ser humano, segundo o que Paulo está dizendo, faz parte desse império das trevas. O capítulo 2 de Efésios, por exemplo, vai nos dizer que Satanás exerce influência sobre o coração daqueles que estão distantes de Deus. Semelhantemente, o capítulo 4 de 2 Coríntios afirma que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não se aproximem da luz do Evangelho. Esse é o grande alerta, o grande aviso que a Bíblia nos apresenta. O fato de que os pecadores estão presos a essas trevas, estão completamente acorrentados, cativos. E existe outra verdade que piora ainda mais a nossa situação: nós não podemos nos libertar sozinhos dessas trevas. Diante dessa escravidão espiritual, nós somos impotentes. Por mais que nós achemos o contrário, mas nós somos fracos, nós somos impossibilitados de sozinhos fugirmos desse mal. Sozinhos, irmãos, nós não conseguimos fugir do poder do pecado. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu jamais conseguirei me libertar dessa escravidão.
mas é aí que entra a nossa única e verdadeira esperança. É aí que entra, irmãos, o nosso socorro, o nosso auxílio. É aí que entra, que surge a boa notícia do Evangelho. Boa notícia essa que Paulo está anunciando aqui no versículo de número 13, quando ele diz que Deus nos libertou do império das trevas. Mas aí surge uma pergunta: se nós fomos libertos do império das trevas, para onde nós vamos? Se nós saímos desse cativeiro, se nós saímos dessa escravidão, para onde nós vamos depois dessa liberdade? E Paulo responde dizendo que o Deus que nos libertou foi o mesmo Deus que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, isso nos deixa claro que só Deus pode salvar pecadores. A salvação de uma alma perdida só acontecerá se Deus decidir salvá-la, se Deus decidir ter misericórdia dela, pois só esse Deus tem poder para fazer isso. Pela graça, o que Paulo está dizendo aqui é que o Senhor nos arrancou do reino de Satanás e nos transportou para o reino de Cristo. E quem é esse Cristo? Paulo diz, é o Filho do seu amor. E essa expressão significa que foi através de Jesus Cristo que Deus demonstrou a plenitude do seu amor. É através de Jesus, irmãos, que Deus ama pecadores. É através de Jesus que Deus liberta pecadores perdidos. É através do sacrifício perfeito que foi realizado na cruz do Calvário. É através disso que Deus derrama do seu amor sobre a vida de pecadores. Como diz o versículo 14, é somente através desse Filho que nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Nos tempos bíblicos, era muito comum que quando os dois reinos, duas cidades entrassem em guerra, o reino que vencesse aquela guerra, o reino vencedor, ele levava cativo, ele levava como prisioneiros os moradores da cidade perdedora. Então uma cidade venceu a outra, aquele que venceu toma os moradores. Foi o que aconteceu, por exemplo, se você lembra, com Israel e Babilônia. Quando a Babilônia invade Israel, muitos israelitas são levados para o cativeiro babilônico. E foi exatamente isso, irmãos, que Cristo fez. Ele triunfou sobre o reino de Satanás, ele triunfou sobre o império de Satanás, ele triunfou sobre o pecado e tomou para si, capturou para si todos aqueles que lhes foram dados pelo Pai. Mas perceba que Paulo deixa claro, no versículo 20, que o sangue de Jesus traz redenção, não somente para os pecadores que o Pai lhe deu, não somente para os pecadores eleitos, mas também para todas as coisas, como Paulo diz, quer sobre a terra, quer nos céus. E isto não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, não é isso que Paulo está querendo dizer, não. O texto se refere a outra coisa. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, Paulo afirma que toda a criação, todo este universo foi afetado pelo pecado. E por isso essa criação hoje está gemendo, está sofrendo. Paulo diz que este universo está suportando duras angústias e duras tribulações. O universo inteiro, isso aqui é muito interessante você pensar. O universo inteiro sofre com as consequências do pecado. Esta criação está gemendo, sofrendo, suportando angústias por causa do pecado. Lembre-se que em Gênesis capítulo 3, Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, toda essa criação também precisa de redenção. E no versículo 20 de Colossenses 1, Paulo está dizendo que o sangue de Cristo também proporciona paz e redenção para toda essa criação que está diante dos nossos olhos. A criação, irmãos, todo o universo, toda a existência se reconcilia com Deus através de Jesus Cristo. Irmãos, Jesus Cristo, Ele é o supremo Senhor da redenção. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Ele estava executando a redenção que Deus Pai planejou na eternidade.
Cristo derramou o seu sangue em favor de muitos, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, mas receba a vida eterna. Foi naquela cruz que ele bradou: está consumado. E com essa expressão, Jesus estava dizendo que os pecadores que depositarem a fé no seu nome estarão para sempre libertos do império das trevas. Irmãos, nós que cremos em Cristo, nós que cremos nesse Jesus, pertencemos a um reino de luz. Nós que pertencemos a esse Jesus, temos paz com Deus, recebemos pleno perdão dos nossos pecados, vivemos na graça e no amor de Deus. Quando Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, toda a criação se encheu de esperança. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus triunfou, porque o Cordeiro de Deus venceu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O nosso Jesus venceu todas as coisas, Ele nos libertou. Cristo é o supremo Redentor, o supremo reconciliador de todo este universo, e é nesse supremo Redentor que nós temos paz e plena esperança. Nós estamos refletindo, irmãos, sobre o glorioso senhorio de Cristo. E nós acabamos de ver, em primeiro lugar, que Ele é o Senhor da redenção. E, em segundo lugar, Jesus também é o Senhor da criação, que se encontra aqui do versículo 15 ao versículo 17. Já de cara, no versículo 15... o apóstolo Paulo traz uma afirmação, digamos, deveras intrigante. Perceba que ele afirma que Jesus é a imagem do Deus invisível. E nós precisamos nos atentar ao que essa expressão verdadeiramente significa. Nós precisamos entender o que ela está querendo dizer para nós. Já de cara, é importante nós ressaltarmos que Paulo não está dizendo que Jesus é a imagem através da qual nós devemos adorar a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele não está dizendo que Jesus é uma imagem através da qual você vai adorar a Deus. Lembre-se que o segundo mandamento afirma claramente: não farás para ti imagem de escultura. E, semelhantemente, o próprio Jesus nos diz que Deus é Espírito. Quando está conversando com a mulher samaritana, ele diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, é completamente proibido, explicitamente proibido, que nós adoremos qualquer tipo de imagem, ainda que ela seja uma representação de Deus. Como o próprio Paulo diz aqui, Deus é invisível. Ele é um espírito perfeito, um espírito puro, de perfeições infinitas. Então, quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele está dizendo que Jesus é a plena revelação do próprio Deus. Quando Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, ele está dizendo que Deus se revela perfeitamente em Jesus. Deus decidiu se auto-revelar aos pecadores. Não somos nós que conseguimos entender quem é Deus, mas Ele que decidiu se revelar a nós, e Ele faz isso de maneira completa, de maneira total, através do Seu Filho unigênito. Jesus, podemos dizer assim, Jesus é a expressão visível do Deus invisível. O próprio Jesus foi aquele que disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Em outro momento ele disse: eu e o Pai somos um. Semelhantemente, o autor aos Hebreus afirma que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele diz: olha, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ou seja, a afirmação do apóstolo Paulo aqui em Colossenses 1 é extremamente importante para a nossa fé, para o cristianismo bíblico, porque com essas palavras Paulo está afirmando explicitamente que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. E é por isso que, na sequência do versículo 15, Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Isso não significa dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado.
Paulo não está dizendo que Jesus é uma criatura e que ele foi o primeiro a ser criado por Deus, mas significa dizer que Jesus é o Senhor sobre a criação. Jesus é o Senhor sobre o universo criado. Nos tempos bíblicos, o filho primogênito de uma família era aquele que herdava todas as coisas. O filho primogênito de uma família, nesse tempo, era aquele que tinha os maiores direitos, os maiores privilégios como filho do seu pai. E é exatamente nesse sentido que Paulo usa, ou melhor, é exatamente esse sentido que Paulo usa ao dizer que Jesus é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo tem o domínio sobre todo o universo. Todas as coisas pertencem a Ele. E por quê? Por que todas as coisas pertencem ao primogênito de toda a criação? O versículo 16 nos responde. E nesse momento, Paulo apresenta 3 coisas extraordinárias. Primeiro, ele diz que nele foram criadas todas as coisas. Com isso, Paulo está afirmando que Jesus, ele é a fonte de toda a criação. As coisas visíveis, as coisas que nós conseguimos enxergar, os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, tiveram origem na vontade de Cristo. Os céus, o mar, a terra, tudo, o sol, as estrelas, os planetas, todo este universo, toda esta criação que é palpável aos olhos humanos, tudo isso teve origem em Cristo, foi criado nele. Mas não somente as coisas visíveis, perceba que Paulo diz, as coisas invisíveis também tiveram origem nele, que é quando o texto diz, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E aqui Paulo se refere ao mundo espiritual, ao mundo que nós não conseguimos enxergar, que está além da nossa compreensão. Ou seja, pense, por exemplo, nos anjos. Até mesmo os anjos, com toda a sua hierarquia, serafins, arcanjos, toda essa hierarquia, até mesmo os anjos mais importantes de Deus. Pense, por exemplo, no anjo Gabriel, no anjo Miguel, até mesmo os anjos mais poderosos, os anjos com maior autoridade no reino celestial, esses anjos tiveram origem em Cristo. E esses seres espirituais, diante de Cristo, são apenas criaturas. Esses seres celestiais, gloriosos, extraordinários, diante de Cristo, eles são apenas servos daquele que é o próprio Deus. E na sequência do versículo 16, Paulo afirma que tudo foi criado por meio de Jesus. É a segunda coisa que ele diz, nele foram criadas e por meio dele. Ou seja, além de ser a origem de todas as coisas, Cristo também é o agente da criação, o instrumento através do qual tudo foi criado. O poder criador de Deus se manifestou através de Cristo para que tudo viesse à existência. Sabe, naquele momento em que Deus diz, haja luz, e houve luz, foi através de Cristo. E diz Paulo ainda que tudo foi criado para Jesus, ou seja, nele, por ele e para ele. Tudo foi criado para Jesus, ou seja, o propósito de todo este universo criado. Sabe qual é o propósito? Sabe qual é a finalidade de toda esta criação? É render toda a honra, toda a glória e toda a adoração a Jesus Cristo de Nazaré. Desde uma pequena formiga até uma imensa galáxia, todas as coisas declaram glória a Jesus. E no versículo 17, o apóstolo Paulo então fecha essa parte do seu argumento, dizendo que Cristo é antes de todas as coisas. E ele diz ainda, nele tudo subsiste. Sabe por quê que ele é antes de todas as coisas? Ele é antes de todas as coisas porque, sendo Deus, ele existe desde toda a eternidade. Cristo é antes de todas as coisas porque, sendo Deus, ele é autoexistente. Ele é autossuficiente, ele não precisa de ninguém para existir. Jesus não teve uma origem, Jesus não foi criado, mas ele é eterno, ele existe pelos séculos dos séculos. Além disso, nele tudo subsiste, como diz Paulo, ou seja, Cristo não somente é o autor da criação, mas ele é o sustentador de todo o universo. O universo que está diante dos nossos olhos existe na palma da mão de Jesus Cristo.
E isso nos lembra as palavras gloriosas ditas pelo apóstolo João nos primeiros versículos do capítulo 1 do seu evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, o nosso Jesus, ele não é qualquer homem, o nosso Jesus, ele não é qualquer indivíduo, o nosso Jesus não é qualquer profeta, o nosso Jesus é o próprio Deus encarnado, o nosso Jesus é o Deus homem, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Ele é o Senhor de toda a criação, aquele que tem todo o poder nos céus e sobre a terra, aquele que reina sobre todo este universo, aquele diante do qual os anjos, até mesmo os anjos, se prostram para o adorar, aquele que existe pelos séculos dos séculos, aquele que está no controle da nossa vida. E esse, irmãos, é o nosso Senhor Jesus, é nele em quem nós confiamos, é nele em quem nós descansamos, é através dele que nós nos movemos, é através dele que nós existimos. É por isso, irmãos, que nós seguimos em frente, é por isso que nós perseveramos, é por isso que nós não desistimos. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus é o nosso amparo, Cristo Jesus é o nosso socorro bem presente nas tribulações, e esse Senhor reinará por toda a eternidade. Ele é o Senhor de todo este universo, Ele está sentado em um alto e sublime trono, e ninguém o tirará de lá. Nós estamos refletindo sobre o glorioso senhorio de Cristo, e nós vimos que Ele é o Senhor da redenção, Ele é o Senhor da criação, e em último lugar, Ele é o Senhor da igreja. Versículos 18 e 19. O apóstolo Paulo agora apresenta mais um ponto que está muito relacionado com o fato de Cristo ser o Senhor da redenção. Lembre-se que Jesus redime os pecadores que Deus decidiu salvar. Ele faz isso, Ele redime esses pecadores. Mas é importante ressaltarmos que esses pecadores não são redimidos para ficarem soltos ao vento. Esses pecadores não são redimidos para caminharem sozinhos pela estrada da vida. Esses pecadores que foram perdoados, esses pecadores que foram justificados, eles agora são adotados como filhos de Deus. Aqueles que antes eram filhos da ira se tornam filhos de Deus. E uma vez que esses pecadores são filhos de Deus, eles passam a pertencer a Jesus Cristo. Isso nos lembra aquilo que o apóstolo Pedro afirmou no capítulo 2 da sua primeira carta, quando ele diz o seguinte a respeito da igreja de Jesus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É por isso que, no início do versículo 18, Paulo diz que Jesus é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Todos nós somos membros de um único corpo que está conectado a Jesus Cristo, aquele que é o Senhor da igreja. Pense comigo, um corpo não pode permanecer vivo sem a sua cabeça. Da mesma forma, a igreja não pode permanecer viva sem Jesus. E a pergunta é: de onde vem a igreja? De onde ela surge? E a resposta é: essa igreja surge de Cristo. Jesus, irmãos, é a fonte de vida, de força e de alegria da igreja. Quando nós pensamos, por exemplo, na biologia do corpo humano, nós vemos que o cérebro é aquele que comanda todo o funcionamento dos músculos e dos órgãos, por exemplo. Até mesmo um piscar de olhos é guiado pelo funcionamento cerebral, até mesmo um piscar de olhos. O seu cérebro comandou isso. Da mesma forma, Jesus é aquele que lidera e comanda toda a sua igreja. A direção que a igreja toma vem de Jesus. Mas não somente isso, pois a provisão e o sustento da igreja também estão ancorados em Cristo. A igreja permanece de pé não por causa dos seus pregadores,
A igreja permanece de pé, vencendo as batalhas espirituais ao longo da história, não por causa dos seus líderes talentosos, mas a igreja permanece de pé por causa daquele que é o seu cabeça, Jesus Cristo. Na sequência, Paulo ainda diz que Jesus é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Ao dizer que Jesus é o princípio, o texto está afirmando que, para nós, que Cristo é a origem da nova criação. Lembre-se que a palavra promete que quando Cristo voltar, haverá novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Jesus é o princípio de um novo céu e de uma nova terra. Jesus é o princípio de um universo, de uma criação que não estará mais contaminada pelo pecado. Jesus é o princípio de um povo completamente perdoado e justificado diante de Deus. É por isso que, como diz o texto, ele também é o primogênito de entre os mortos. Sabe por quê? Porque Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar de uma forma gloriosa. Aí você pode perguntar, mas antes de Cristo não tiveram ressurreições? Sim, teve, mas como a dele não. As pessoas que ressuscitaram antes de Jesus morreram de novo. Jesus Cristo não morreu de novo. Ele ressuscitou de uma forma gloriosa. Com a sua ressurreição, sabe o que Cristo fez? Ele matou a morte. Cristo matou a morte. Ele ressuscitou com um corpo espiritual, um corpo imortal, um corpo eterno, um corpo indestrutível. E é também assim, irmãos, que nós ressuscitaremos quando Jesus retornar para buscar a igreja que lhe pertence. Com Jesus nós morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para a nossa carne. Assim como Cristo morre na cruz, nós morremos com Ele para o nosso velho homem, mas também com Jesus nós ressuscitaremos em um corpo glorioso e completamente santificado pelo poder de Deus. É por isso que Ele é o primogênito, Ele foi o primeiro, Ele foi o que deu início a esse reino celestial. O nosso irmão mais velho é Jesus, porque a partir dele todos os filhos de Deus serão glorificados. É por isso, irmãos, que como diz o final do versículo 18, em todas as coisas Jesus tem a primazia. Aprove a Deus que Ele tivesse a primazia em todas as coisas. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, Ele foi exaltado, Ele se assentou à direita de Deus Pai. Quando Cristo ressuscitou, o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando Cristo ressuscitou, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ele tem a primazia, é isso que Paulo diz. Ele é o soberano Senhor sobre todas as coisas. É por isso que no versículo 19, o apóstolo Paulo afirma que aprove a Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. E a pergunta é, a plenitude de quê? A plenitude da divindade, a plenitude da santidade, a plenitude do amor, da graça, a plenitude de tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é perfeito, tudo isso reside em Cristo Jesus. Foi da vontade de Deus que Jesus fosse constituído, exaltado como Senhor sobre todas as coisas. Irmãos, a Bíblia ela é uma gloriosa narrativa que fala sobre a graça, a justiça e a misericórdia de Deus. E o grande protagonista dessa história é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, ao longo da história, desde os tempos mais remotos, mais antigos, até os tempos de hoje, ao longo da história, a igreja jamais será desamparada. E não é porque ela é autossuficiente, não é porque ela tem força para vencer todas as batalhas, não é porque essa igreja tem sorte, mas essa igreja permanecerá de pé, porque Jesus Cristo é o seu Senhor, Jesus Cristo é o seu dono, Jesus Cristo é o seu Senhor e bom pastor. Como igreja de Deus, irmãos, a nossa esperança está firmada no fato de que Jesus está conosco, Jesus está nos guiando, Jesus está nos liderando, Jesus está nos conduzindo com a sua forte mão. Irmãos, a nossa esperança está firmada no fato de que um dia nós ressuscitaremos, assim como nosso Senhor ressuscitou. Todas as coisas que nós precisamos, tudo aquilo que nós temos necessidade,
Tudo isso nós encontramos em Cristo Jesus. Toda a plenitude se encontra no nosso Mestre, toda a plenitude, toda a primazia se encontra no nosso bom pastor. O nosso Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. A igreja, nós estamos perto de Deus porque o nosso Redentor abriu as portas e nos conduziu para perto do Pai. Mas diante disso, irmãos, veja que é um texto extremamente belíssimo. Ainda tem outra parte dele que eu vou pregar próximo domingo. Mas diante disso, o que é que nós podemos trazer para a nossa vida? Diante desse texto tão extraordinário, que fala acerca de Jesus de uma forma tão bela, a gente podia passar a noite aqui refletindo sobre o que fala esse texto. Mas o que é que ele ensina para nós? A grande pergunta que deve pairar em nosso coração nessa noite é: esse Jesus aqui, o Jesus da Bíblia, o Jesus que Paulo está falando, esse Jesus que é o Senhor da redenção, esse Jesus que é o Senhor da criação, esse Jesus que é o Senhor da igreja, a pergunta que nós devemos fazer é: esse Jesus é o Senhor também da sua vida? Esse que é Senhor sobre a redenção, a criação, a igreja, todas as coisas, Ele é Senhor da sua vida, do seu coração, da sua mente, da sua alma, da sua casa. Irmãos, esse Jesus tem governado a sua vida. Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que é que tem controlado a nossa vida? O que é que tem guiado os nossos passos? Interessante que nós dizemos sim com muita facilidade. Com tanta facilidade nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós dizemos: olha, eu amo Jesus, eu sirvo Jesus, eu ando com Ele, eu me relaciono com Ele. Nós dizemos isso com tanta facilidade, mas nossa vida familiar muitas vezes é um completo desastre. Nós dizemos: Jesus é o Senhor da minha vida, mas nossa casa está uma completa destruição. Maridos que não têm paz com suas esposas, pais que não têm paz com seus filhos. Nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas nós não buscamos esse Jesus através da oração. Nós dizemos: eu amo Jesus, mas nós não conversamos com Ele em oração. Nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas não passamos tempo com a Sua palavra. Nós não gastamos tempo na leitura das Escrituras e dizemos que o Senhor é governante sobre a nossa vida. Nós dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, mas muitas vezes nos falta compromisso com o reino de Deus. Dizemos que Jesus governa a nossa vida, mas nos falta compromisso com a igreja, com o trabalho do reino. Irmãos, o que nós fazemos no reino de Deus, dentro da igreja, fora da igreja, não é para os presbíteros, não é para o pastor, não é para que os nossos irmãos vejam, mas é para que o nosso Senhor se agrade de nós. E a pergunta é: será que Jesus tem sido o Senhor da nossa vida? Se nós cremos em Jesus, se esse Jesus verdadeiramente nos redimiu, se Ele é o Senhor da nossa vida, a nossa boca será santa, as nossas palavras serão santas, as nossas atitudes, tanto na vida particular quanto para com o nosso próximo, elas também serão santas. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós seremos um povo de oração, um povo que gasta tempo na oração. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós não passaremos um dia sequer sem abrir a nossa Bíblia para meditar no que nos ensina o Evangelho. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós teremos compromisso com o trabalho da igreja, trabalho da SAF, da UPH, da juventude, dos adolescentes, das crianças, não importa, seja para carregar uma cadeira, pintar uma parede, mas eu terei compromisso com isso, porque é um compromisso com Jesus. Irmãos, se nós somos servos de Cristo, se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós seremos um povo que fala desse Jesus em todos os lugares. Como eu posso dizer que Jesus é o Senhor da minha vida, se onde eu estou eu não falo dele? Eu não falo dele na padaria, eu não falo dele no ponto de ônibus, eu não falo dele na minha casa, eu não falo dele na minha vizinhança. Que Senhor é esse? Que eu nem sequer cito o nome dele para as pessoas que estão perdidas. Se Jesus é o Senhor da nossa vida, nós precisamos abandonar os nossos pecados e viver para a glória desse Jesus. Nós precisamos matar o velho homem. Esses dias eu vi um pastor pregando e ele disse uma coisa muito verdadeira: nós vivemos na época do empodere-se. O discurso lá fora é esse: empodere-se, cresça. Mas sabe o que é que o Evangelho diz? Morra, se esvazie, abandone o seu velho homem e viva para Cristo.
Não faz sentido você dizer que Cristo é o Senhor da sua história se você está longe desse Cristo. Apenas as palavras não vão servir. Tiago diz que nós devemos ser fiéis praticantes, operosos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ao mesmo tempo, se cremos em Jesus, diante de um mundo que está em trevas, diante de um mundo que está abalado pelo pecado, pela maldade que há aí fora, se nós cremos em Jesus, nós podemos descansar, sabendo que Ele está cuidando de nós em todos os momentos. Como é bom sabermos, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Como é bom sabermos que cada detalhe da nossa vida está sendo conduzido pelo Senhor de todo este universo. Se você é crente, se a sua vida foi transformada pelo poder do Evangelho, se você é verdadeiramente um membro da Igreja de Deus, que está espalhada por toda esta terra, saiba que Cristo está conduzindo os seus passos. Cristo está conduzindo a sua história. Não importa a tribulação que você esteja passando, não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa o quão difícil parece ser. Irmãos, muitas pessoas se apresentaram ao longo da história como salvadoras da humanidade. Muitas pessoas se apresentaram diante de multidões como os Messias, que vieram para trazer redenção. Só que todas elas estão mortas hoje. A vida delas passou, mas o nosso Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. O verdadeiro Redentor da nossa vida, o verdadeiro Senhor da nossa história, está vivo, está sentado à direita de Deus Pai, governando todas as coisas. Esse Jesus venceu a morte, venceu Satanás, venceu o pecado, e Ele voltará para nos buscar. Nós somos bem-aventurados, nós somos mais que felizes, nós somos mais que vencedores, porque a nossa alma está nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. Assim como na época da Reforma Protestante, como eu comecei falando, nós devemos sair por essas ruas, anunciando que o Senhor Jesus é Senhor não só da igreja, mas sobre todas as coisas. Só Jesus é Rei, e esse deve ser o nosso brado, pautado naquilo que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Amém?